Galera, futebolisticamente falando, quanto mais jogo do Clube do Remo eu assisto, mais apaixonado eu fico, independente se ganha, se perde, se empata. É um amor incondicional falando de futebol e que a cada dia só cresce. Chega, quando a gente fala, chega a arrepia o tamanho do meu amor pelo Clube do Remo. E eu tenho muita fé em Deus que logo, logo, nosso canal vai estar fazendo a diferença nesses meios aí de youtuber, porque a gente fala aqui com muita propriedade, com muita coerência, sempre na humildade e sem ser o dono da razão. De antemão, eu queria aqui dar um 10 para o Antônio Oliveira, porque ele foi um cara homem, humilde, de reconhecer os erros que ele estava cometendo. Grande vitória do Clube do Remo, grande vitória do Clube do Remo. Nós vamos já falar sobre isso. Mas o Antônio Oliveira foi perfeito hoje, tanto na escalação e em todas as mudanças que ele fez. Vamos falar sobre isso e muito mais. Antes, eu quero pedir para você, torcedor azulino, dá uma oportunidade para esse amigo aqui crescer. Inscreva-se aqui no canal. A gente tem muitas visualizações. Todo dia aí, em média de 6, 7 mil visualizações. Então, inscreva-se. Nós estamos aí indo para 3 mil inscritos. Logo, logo, vamos chegar a 5 mil, 10 mil, 20 mil e 50 mil. Porque eu não venho falar abobrinha aqui para vocês. A gente vem falar sobre o Clube do Remo. Meu único time, Clube do Remo. Não tem esse papo de outro time aqui, não. Flamengo, Corinthians, Fluminense, Vasco, Palmeiras, Santos, isso daí são para outras pessoas. Aqui é só Clube do Remo, eu tenho time para torcer. Graças a Deus. Galera, para você, torcedor azulino, que quer assistir todos os jogos do Leão, como aconteceu hoje, chama o nosso amigo Marcos, o telefone dele está aqui do lado. Fala que você é inscrito aqui no canal, está aqui embaixo também, que você vai ganhar de 1 a 3 dias de teste grátis. Fala que você é inscrito no canal e ganha um super preço. Galera, terminou agora. Eu ia fazer uma live, mas não vou fazer isso porque tem outros canais aí com 20, 15, 40 mil inscritos e a gente não consegue ainda brigar, então vamos ser humildes que já vamos chegar lá. Mas vamos falar com coerência aqui. Grande vitória do Clube do Remo hoje. Eu digo assim que maiúscula. Lógico que falta muita coisa ainda e isso vai acontecer com o tempo, mas a gente não vem aqui só criticar, a gente vem aqui para falar porque nós somos torcedores do Clube do Remo. O Remo hoje foi perfeito, coletivamente falando. Antônio Oliveira, cara, parabéns para você. Se você continuar nessa pegada, você vai conquistar toda a torcida azulina e você, sim, vai conseguir subir com o time do Remo. É só você não inventar. A nível de reflexão, quando você for dormir, depois do jogo de hoje, e se você tivesse a oportunidade de assistir o que esse amigo aqui está falando para você, você vai fazer uma reflexão e você vai ver quantos pontos você deixou de ganhar com o nosso time pelas suas insistências. Mas pela sua humildade, eu já vou antecipar a tua nota e vou te dar um 10. Porque você foi perfeito na escalação do Clube do Remo, você conseguiu fazer a leitura do jogo, taticamente, você foi perfeito, porque você tirou até aquela variação do 4-3-3 para colocar ali um 4-4-2, quando você tirou ali o Davó, né? E colocou o Pavani. Vamos falar sobre isso também. O vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas vale a pena você, torcedor, ficar até o final. Você foi perfeito em todas as mudanças que você fez. Em todas as mudanças. E agora você vai passar a ter uma dor de cabeça positiva. Positiva. Beleza? Mas vamos lá. O Clube do Remo começou, eu nem vi quanto foi a termo de público, né? Isso também não interessa, porque independente da situação do Remo aí, que agora melhorou muito, o importante é que, mesmo no sacrifício, o torcedor azulino sempre faz das tripas corações para poder ir lá apoiar o nosso time. Mas o Clube do Remo começou ali com a minha escalação quase que perfeita antes de começar o jogo. Para mim, a escalação era aquela mesma do meio de campo, principalmente falando ali de Caio Vinícius, do Cantillo e do Jadson. E o trio de ataque a gente não tem o que falar, né?
Há mais ou menos uns 3 vídeos atrás, e eu mantenho a minha postura do que eu vou falar agora. Desde o jogo contra o Cuiabá, no outro dia eu fiz um jogo falando que eu acho o Kaique muito fraco. Ele é muito fraco, ele é disperso. O que é disperso, torcedor? Aquele jogador que não se concentra no jogo. Aquele jogador que fica nervoso no jogo. E aí, ele quase entrega contra o Cuiabá. Ele falhou. Você pode ver aí os melhores momentos do jogo contra o Chapecoense, porque ele é um zagueiro que ele marca a distância. Além dele ser disperso. Ele falhou no gol contra a Chapecoense e ele entregou hoje contra o Avaí. Tá bom? Mas o time do Remo aí demorou a entrar no jogo, normal, pressionado, nervoso, e aí toma o primeiro gol na falha do Kaique. Por mais que vocês falem que o Camutanga e o próprio Marcelo Rangel gritasse ladrão, ladrão, zagueiro tem que ser ágil. Não tem que brincar, pegar a bola, trazer para trás, chuta para escanteio, lateral, mas enfim, o Remo tomou 1-0 ali antes dos 10 minutos, parece-me. Foi um banho de água fria. Mesmo assim, a torcida não deixou de apoiar. O Remo teve personalidade, foi para cima, empatou, depois virou o jogo. Já no intervalo, o técnico ali, não sei por qual motivo, como eu falei, eu não tenho informantes dentro do Bainão, eu não posso aqui falar para vocês que eu sou um cara privilegiado como outras pessoas têm aí, e que eu respeito, tá? Cada um faz seu trabalho, mas de fato é que ele pela primeira vez mudou no intervalo. Não se sabe se foi por um problema clínico, contusão, ou se foi opção técnica, que ele tirou ali o Sávio e voltou com o Alan Rodrigues. O Remo voltou de uma forma monótona, aos poucos foi aquecendo, o Remo virou o jogo. Depois o técnico fez excelentes mudanças, porque acho que com os 10 primeiros minutos que o Alan Rodrigues estava ali, ele fez muito mais do que o Sávio fez desde o repá ali do Campeonato Paraense, que foi o último jogo que o Sávio fez a diferença pra gente. De lá para cá foi só ladeira abaixo, né? E aí depois ele muda aí, tirando o Marrone, colocando o Janderson, tirou o Jades, colocou o Regis, tirou o Davó, colocou o Pavani, e tirou o Cantilho, colocando Natan Camargo. Pavani, como foi a última mudança, inclusive o Avaí já tinha um homem expulso, né? O Remo sai do 4-3-3 e vem para o 4-2-2. A única coisa que me chama a atenção, e que é uma postura dos jogadores, não tem nada a ver com o Antônio Oliveira, é que em uma situação normal de jogo, quando um jogador é expulso, o Remo tem que fazer o quê? Crescer para cima do jogo, adiantar as linhas. Mas o Remo continua com uma postura de recuar. Ele chamou ali o Avaí, que no segundo tempo, já a partir dos 20 minutos do segundo tempo, passou a ter mais chances do que teve no primeiro tempo. Tanto é que no final das contas o Avaí terminou aí com a posse de bola maior do que a do Remo, né? Então é um ponto de atenção que o técnico Antônio Oliveira tem que ter. É a questão que a gente cobra aqui, a atitude dentro de campo, a atitude dos jogadores, afinal de contas, o Remo estava jogando em casa. Mas, de fato, foi um placar muito bom para o clube do Remo, que hoje assume a 5ª colocação. E eu queria aqui trazer alguns destaques positivos dessa partida. De um conjunto total, eu dou 10 para o time do Remo. 10 para o Antônio Oliveira. Mas, Natan Santos, que personalidade, lateral direito, titular absoluto a partir de hoje nessa lateral direita. Um cara, é aquilo que eu falo, personalidade. Personalidade que está faltando para alguns jogadores dentro desse time titular do Remo. Tá? Natan Santos, perfeito na marcação, no ataque, é o primeiro jogo do cara. O Antônio Oliveira entendeu que esse papo de chegar reforço aí e ficar deixando o cara aí 2, 3 jogos, 4 jogos e às vezes não colocar o cara para jogar. Treino é treino, jogo é jogo, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Natan Camargo, cabeça de área, pitbull, moleque entra com vontade também, com personalidade,
marcação em cima, uma boa visão de jogo, o cara sai jogando, ergue a cabeça. É um cara que logo, logo, se o Caio Vinícius não se espertar, vai tomar a titularidade do Caio Vinícius. A gente está muito bem nesse quesito aí no banco de reservas, por enquanto, com o Nathan Camargo. Alan Rodrigues tem que pegar essa vaga de titular aí, tem que pegar essa cadeira cativa do Sávio, independente se ele tiver condições ou não, como eu falei. Eu não sei se a mudança foi clínica ou opção técnica do técnico, mas de fato é que o Alan Rodrigues fez muito mais um tempão sem jogar do que o Sávio, que acha que é o rei daquela lateral esquerda ali. O cara não acerta um cruzamento, parece que está pesando 100 quilos, está pesando mais do que eu, e merece uma oportunidade o Alan Rodrigues. Matheus Davó. Há mais ou menos 2 semanas atrás, quando o Antônio Oliveira deu aqui a entrevista, dizendo que ninguém acompanha os treinos, que o Davó estava mal, e que eu falei aqui nesse canal, e continuo repetindo, porque eu joguei bola, joguei profissional, joguei categoria de base no Remo, joguei profissional em outro clube fora do estado, joguei futsal no Remo, e, meu irmão, treino é treino, jogo é jogo. E o Davó mostrou isso em 2 jogos que ele foi titular. São 2 jogos seguidos que ele marca. Ok? Esse ponto de atenção aí. Positivo, tá? Agora o ponto de atenção negativo. Sabe o que eu acabei de falar aí? Kaique. Treinador, Antônio Oliveira, professor, pelo amor de Deus, o Kaique é um moleque novo, que veio, acho que... Não, me esqueci o nome do time que ele veio da Inglaterra, categoria de base. Se fosse bom, ele estava lá. É um menino bom, assim, como garoto, mas que sente a pressão da torcida. O Remo é um clube grande, e tem torcedor da Mocura que vem aqui falar que não é. Remo é um time grande, é um time de massa, é um time de muita pressão, e treino é treino, jogo é jogo. Ele treina, de repente, bem, como o Antônio Oliveira fala, mas na hora do jogo o papo é outro. Então, assim, ó, o Camutanga, ele, além de ganhar nota 10, que a gente vai passar para as notas daqui a pouquinho, ele jogou por ele e jogou pelo Kaique. Porque o Kaique, ele é disperso, gente, ele não se concentra no jogo. Vão por mim, esse cara que entende só um pouquinho de futebol. Eu sou o único cara, eu poderia falar que eu sou o único cara que mantém a minha palavra de toda a imprensa do Pará e todos os youtubers que fala que ele fez grandes partidas no Clube do Remo. E eu venho falando isso desde o jogo do Cuiabá, que no segundo tempo ele foi dar um passe ali, o atacante do Cuiabá não acreditou, ele ficou ali, finge que vai, que não vai, que não vai, que não vai, que não vai, e a sorte que fizeram a cobertura ali, e por sorte o Remo não levou o gol. Ele entregou contra o Chapecoense e entregou hoje. E no jogo passado pipocou com cãibra. Seguimos o Barcos. Regis. O Regis, nitidamente, é um cara que mudou a postura dele dentro do Clube do Remo, porque vocês podem perceber que já é o segundo jogo contra o Novo Horizontino e contra o jogo de hoje do Avaí, e já tinha feito isso lá contra a Chapecoense, que ele não está acelerando, ele não está forçando. Parece que ele está jogando com medo, que rasgue alguma coisa da perna dele, que ele não está sendo aquele Regis que entra, aquele cara explosivo, que vai para cima, que corre, aquele cara serelepe. Ele é um cara muito útil, mas torcedor, observe isso daí, porque o Regis pode dar muito mais. Hoje o Regis não fez praticamente nada. Hoje ele pegou uma bola de cara que ele poderia chutar de esquerda, a perna boa dele, e que ele foi fazer um passe para o Janderson que o zagueiro tirou. Aquilo ali nitidamente foi medo de chutar para não rasgar a coxa. Preste atenção, ele pode render muito mais. E 4º ponto de atenção negativo é o Janderson. Ele não vem mal, gente. Ele não vem bem. Há muitos jogos. Ele teve hoje grandes oportunidades de fazer gol e ele se atrapalhou todo lá na frente. Ok? Vamos falar agora sobre notas e análise. E um detalhe, tá? E um detalhe. Antônio Oliveira, você só não sobe com o Remo se você não quiser. A diretoria tem que cobrar postura do time do Remo. Mas, Antônio Oliveira, você tem o melhor goleiro da competição, você tem uma das melhores zagas, que é Reinaldo e Klaus, e o Camutanga, que está simplesmente fazendo partidas perfeitas, se doando. Isso é atitude, como o Camutanga está dando, raça e sangue dentro de campo. Você tem um dos melhores meios de campo da competição, quando joga ali, por exemplo, Caio Vinícius,
o Cantilho e o Jadson, gente. O Jadson vai ser reserva nesse banco aí, isso é fato, tá? Mas é um bom jogador para ficar como opção. Mas, Antônio Oliveira, você tem um dos melhores meio de campo da competição e você simplesmente tem o melhor ataque da competição. Cara, Marrone, Davó e Pedro Rocha. Nenhum clube tem o conjunto que o Remo tem. Olha o banco de reservas do Remo. Pavani, Jadson, Regis. Logo aí o Diego Hernandes vai ser titular. Logo vai voltar a zaga titular. Porra, imagina o time do Remo com o Marcelo Rangel, Nathan Santos, Klaus, Reinaldo e de repente Alan Rodrigues, Caio Vinícius, Cantilho, Diego Hernandes, Marrone, Davó e Pedro Rocha. A hora que esse time der liga aí, gente, pegar entrosamento, entendeu? Pegar um preparo físico melhor, essa galera que chegou agora, principalmente o Cantilho, cara, o Remo vai decolar. Ó, quer uma projeção melhor do que essa? Não existe, cara. Então, Antônio Oliveira, aproveita o momento, a torcida do Clube do Remo, cara, ela passa a te abraçar porque simplesmente você deixou de ser teimoso. Você deixou de ficar batendo de frente com a torcida. Vamos lá para as notas dos jogadores, galera. Marcelo Rangel, independente do gol, mesmo ele podendo ter gritado ali, mas eu vou te dar um 10, porque mais uma vez você salvou o Clube do Remo. Nathan Santos, pela personalidade, pela atitude que você teve hoje, 10. Camutanga, atitude, raça, fundamental na zaga do Remo hoje, nota 10. Kaique, cara, como jogador, não gosto de você, acho você um cara fraco. Para mim, você não tem condição nem de ficar no banco do Clube do Remo. Eu sou muito mais o Rafael Castro do que você, pela experiência, para ser uma opção do banco. Então, cara, para você, pelo meu histórico, eu dou nota para você 3. E se não fosse o Camutanga, você tava ferrado. Porque nitidamente ali o Camutanga tava puto com você pelo fato de você ser disperso. Tá bom? Sávio, fraco. Vou dar ali uma nota 4. Ele pode fazer muito mais, mas não quero entrar em outros detalhes aqui. Depois entrou o Alan Rodrigues, que dou uma nota 6,5 aí, era um cara que estava totalmente parado, mas entrou, chamou responsabilidade, bateu escanteio, chutou de fora da área ali com uma defesa do goleiro ali, se não era gol. Personalidade, tá? Merece uma oportunidade como titular. Caio Vinícius, cara, tem que melhorar muito a parte física, mas é um cara ali fundamental. Apesar de achar que quando tá ele e o Cantilho, o meio ele fica um pouquinho mais lento, porque o Cantilho joga muito, mas ele é o cara que mais cadencia o jogo. Mas, Caio Vinícius, pela tua raça, pela tua vontade, pela tua assistência no primeiro gol do Remo, eu vou te dar uma nota 8. Cantilho, cara, nota 8 também. É um cara que, a hora que condicionar fisicamente, é um cara aí que merece ser até o capitão do Clube do Remo, pela liderança e pela personalidade que ele tem dentro de campo. Jadson, eu vou dar uma nota 5. O Jadson, desde que tá certo, ele vem voltando de contusão agora, mas ele pode fazer muito mais pelo Clube do Remo, mas a gente te entende, você é um cara esforçado e você tem tudo para ajudar muito ainda o nosso time nesse campeonato. Cara, Marrone é um cara que está voltando de lesão, vou dar nota 8, porque ele foi para o X1. Muita gente fala X1, né, galera? O que é X1, para que vocês possam entender? É o confrontamento, é o confronto ali quando tá, por exemplo, o Marrone e outro jogador para ir para cima, driblar e tal, fazer jogada. Então esse é o chamado X1, tá? Então vou dar nota 8 para o Marrone aí. Matheus Davó, cara, treino é treino, jogo é jogo. Matheus Davó, ensina para esses caras aí que treino é treino, jogo é jogo. Camisa 8 aí, nota 10 para você, irmão. Continua assim. Ser um moleque que tá tendo a presença diária que a gente cobrava aí. Pedro Rocha fez o gol de pênalti ali. Vou dar uma nota 7. Se não fosse o gol, eu daria nota 5, porque, cara, Pedro Rocha, eu sei que você deve estar estafado, cansado, porque você nunca é substituído, mas você precisa fazer mais, tá bom? Você não fez uma boa partida hoje, você fez o gol de pênalti, você não está fazendo aquele famoso X1, que você sempre leva à vontade, você não está fazendo aquele 1-2, como o Jadson, que faz isso muito bem com você, então você pode fazer muito mais.
pelo gol, eu vou te dar nota 7. Para a galera que entrou, aí, o Pavani vai ficar sem nota. O Alan Rodrigues, já dei a minha nota aqui, logo no início do vídeo. Regis, cara, falta muito, uma partida fraca do Regis hoje, nota 4, parece que tá com medo de estourar o músculo. Janderson, nota fraquíssima. Janderson, nota 3. Cara, é aquilo que eu falei. Se coloca o Maxwell, o Maxwell não corresponde. Você entrou hoje e não correspondeu. Então tem que melhorar muito para você voltar a ser aquele jogador, até porque não posso dizer que você só vai jogar se o Marcelinho jogar do teu lado, porque o Marcelinho agora perdeu a vaga. Cara, Natan Camargo, nota 8, moleque de novo, de personalidade, um cara que vai ajudar muito o nosso time. E já falei aqui, vou repetir, nota 10 para o Antônio Oliveira. Cara, você hoje tecnicamente foi perfeito em termos de substituições, em termos de leitura. Eu tenho certeza que a torcida do Clube do Remo vai apoiar mais o teu trabalho, porque você deixou de ser teimoso. Contra o Goiás, não mude nada, meu irmão. Coloque o time para frente, tá bom? O Remo precisa pontuar. Pontuar. Preferencialmente, o Remo tem condições de chegar lá e ganhar o jogo. O que o Remo não pode fazer é perder a atitude, porque o Remo não pode começar o jogo e baixar linhas, ficar recuado lá em cima do Marcelo Rangel. O Remo tem que adiantar linhas e simplesmente jogar bola. O Atlético foi lá e deu porrada neles. O Paysandu foi lá contra o Curitiba e meteu a porrada neles. Entendeu? Eu estou citando aqui como exemplo porque aqui não tem clubismo. Aqui tem um torcedor que entende um pouco de futebol e que afirma aqui que se o Remo manter esse mesmo time que está tendo aí, ele vai chegar lá em Goiânia e vai meter a porrada no Goiás. Beleza? De fato é que o Remo termina, graças a Deus, a rodada aí na 5ª colocação e vamos para cima do Goiás e secar os adversários, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, para a gente tirar essa vantagem, porque sim, é possível e eu creio que a partir de agora o Remo vai virar a chave e vai passar a ser o Remo que nós queremos. Galera, mais uma vez eu peço, inscreva-se no canal aqui, deixe o teu like, compartilha e não esquece de hypar. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.